Olá, o nosso grupo para o trabalho sobre robustez e resiliência em redes complexas é composto por Ana Beatriz Martins de Barros, Matheus Braga Cantarini e Nicolas Fernandes Xavier. Primeiramente, o que são redes complexas? Elas são um tipo de grafo que apresentam propriedades peculiares e abrangem diversas áreas, como a matemática, a biologia, a computação, a física e etc. Ou seja, elas apresentam diversos aspectos do mundo real, como por exemplo a modelagem de uma rede de interação entre proteínas. No caso, as proteínas têm um papel crucial em quase todos os processos celulares e elas interagem para formar um complexo celular, em que cada proteína carrega outra proteína. E no caso, numa rede de proteínas, as proteínas seriam os nós e as interações as arestas. Bom, a distribuição das conexões em uma rede de proteínas segue a lei de potência, ou seja, há poucos nós com muitas conexões, que são chamados de hubs na computação, e muitos nós com poucas conexões. Hubs em uma célula têm um papel fundamental relacionado ao desempenho ou à vitalidade da célula, e dito isso, analisaremos redes complexas do tipo livre de escala perante sua robustez e resiliência, e verificar também a eficácia desse estilo de organização na biologia. Primeiro, a robustez é a capacidade da rede de operar na presença de falhas em vértices ou arestas, sendo que esses podem falhar aleatoriamente de maneira uniforme ou não, e deterministicamente também. E já a resiliência se refere ao quanto a rede resiste a ataques e o quão rápido ela se recupera. Um aspecto fundamental das redes complexas é a análise de sua robustez em relação às falhas aleatórias e ataques coordenados, ou seja, remoção de vértices. Os nossos objetivos são analisar redes de interações entre proteínas, checar a resiliência e robustez dessas redes, analisar espécies distintas, bem como redes de diferentes características, porque precisamos analisar o resultado e ver se existe algum propósito evolutivo no padrão de organização da rede. Nosso trabalho também tem como justificativa demonstrar a relação entre redes complexas e a biologia e apresentar os conceitos de robustez e resiliência relacionados a isso e a importância desses conceitos em seres vivos. Além disso, nós estudamos a robustez das redes ao simularmos falhas e ataques aos vértices dessas redes. Para verificar a eficácia e importância da robustez e da resiliência em redes, usamos o software NetLogo para gerar redes livres de escala e geramos também grafos aleatórios no Graph para efeito de comparação e utilizamos também a tese Análise e Robustez em Redes Complexas de André Luiz Barbieri como base. Na tese que eu acabei de citar, é dito que há uma correlação positiva entre a entropia dinâmica e a resiliência de um sistema, pois foram realizados experimentos sobre a interação de proteínas, com a utilização da levedura da cerveja e proteína de humanos, que são espécies diferentes, obviamente, e nessa comparação notou-se que espécies mais complexas e com maior número de genes possuem uma entropia dinâmica maior, bem como um coeficiente de clusterização maior. E comparando ambas, tanto a entropia quanto a clusterização são aproximadamente 2 vezes maiores. Isso auxilia muito na robustez de uma rede, já que seria necessário um número maior de falhas para prejudicar o sistema. Nas nossas simulações no NetLogo, nós criamos 10 redes com 1000 nós, seguindo a lei de potência. E ao analisá-las, nós separamos nós principais e definimos que eles seriam os que têm mais de 20 conexões, ou nossa conexão com 2 ou mais hubs, e observamos que esses nós geralmente estão em torno de 3% dos nós, e raramente passam de 5%. Já nós com poucas conexões, ou seja, 5 ou menos, que foi o que definimos, representam cerca de 90% do total, ou seja, a grande maioria dos nós. Em redes sem escala, ao realizarmos ataques ou simularmos falhas aleatórias, ou seja, em que cada nó tem uma probabilidade igual de ser atacado, nós vemos que tem uma pequena chance de hubs serem removidos, já que são poucos hubs na rede, e assim haveria pouca interferência no sistema. Já em ataques direcionados a hubs, mesmo que sendo poucos, eles podem gerar uma alteração enorme na rede, criando, por exemplo, muitos subgrafos, que seria péssimo, por exemplo, por uma interação entre proteínas, porque isso poderia causar, por exemplo, a disfuncionalidade de células. Bom, após isso nós geramos redes aleatórias no Gephi, ou seja, redes que possuem uma distribuição de nós que é mais balanceada, e nós vimos que ataques aleatórios afetam muito mais essa rede, pois pontos com conectividade intermediária representam grande parte do todo e acabam sendo mais removidos do que os hubs presentes no outro tipo de rede. Mas ataques direcionados têm efeito reduzido, porque os nós de alta conectividade não têm tanta influência quanto os da rede sem escala. Isso expõe a fragilidade de redes sem escala a ataques direcionados. Bom, nós verificamos com esse trabalho a diferença entre espécies com base na análise de resultados pelas suas cadeias de interação de proteínas, já que o ser humano se adapta melhor a climas diversos em relação à levedura de cerveja e tem uma estrutura corporal muito mais organizada. E além disso, nós vimos que redes sem escala têm boa resiliência a falhas, mas uma fragilidade a ataques direcionados quando comparados a redes aleatórias. E assim concluímos que o motivo evolutivo por trás desse padrão nas redes
Vem da adaptação evolutiva de Darwin, visto que um organismo habitar um ambiente favorável, ele receberá menos ataques, tanto físico quanto na estrutura da proteína, das proteínas no caso, onde são afetadas contra a temperatura e o pH desfavoráveis. Ao estar em um ambiente com poucos ataques, seria ideal manter o mínimo de relevância às falhas, e sendo assim, para a natureza, uma rede livre de escala é um ótimo padrão para se seguir. E aqui temos nossas referências bibliográficas. Finalmente, caso queira reproduzir as simulações, primeiro para a rede sem escala basta acessar o site NetLogo Web, cujo link está disponível no relatório. Vamos lá e clicamos em Setup, Go, e assim iniciamos a criação da rede. E aqui podemos verificar o número de nós. Caso queiramos parar, basta clicar em Go novamente. E aqui em Degree Distribution, nós podemos clicar nessas três barrinhas, View in Full Screen, e aqui podemos ter uma melhor análise dos pontos e das suas conexões. Agora, para simular a rede aleatória, precisamos baixar o software GAF, que está disponível de forma gratuita online. Clicamos em arquivo aqui no canto superior esquerdo que você visualiza, gerar, grafo aleatório. Após isso, selecionamos o número de nós, que no nosso trabalho eram 1000 nós, a probabilidade de conexão, que no caso do nosso trabalho era 0.01, clicar em OK. Após isso, ir em visualização, atualizar, assim ele gerará e aparecerá a nossa rede. Podemos voltar para a visão geral e aqui em estatísticas, na direita, podemos ir em grau médio, clicar em executar e aqui em Degree Distribution teremos a distribuição dos nós baseado no número de conexões. Bom, este foi o nosso trabalho e espero que tenha gostado.